418 Spider RS. Essa é a despedida mais gloriosa e musicalmente sonora que a Porsche poderia preparar para sua despedida dos motores 100% aspirados. Aqui embaixo do capô, em posição central traseira, a gente tem o mesmo Boxer de 4 litros que está andando aqui agora em Interlagos, os carros da 911 GT3 Cup. 4 litros, 500 cavalos, 450 Nm de torque e um corte de giro a obscenos 9.000 RPM. Bielas de titânio forjado e o sistema de borboletas individuais, cuja captação de ar começa exatamente nesses dutos aqui, colados no cangote do piloto e do ocupante que vai logo ao lado. Experiência é o termo de definição desse carro aqui. Todo o Porsche Rennsport RS vai ser focado em performance extrema, mas aqui eles deram uma caprichada na experiência musical, na experiência mais tátil, mais voltada para o grip mecânico do que o aerodinâmico. Esse aqui é o componente que de uma forma muito sutil passa a mensagem de quem é esse carro, porque no lugar daquele aerofólio Swan Neck, pescoço de cisne, com um plano gigantesco, uma asa realmente muito avantajada, como a gente tem no 911 GT3 RS, ou mesmo no GT4 RS, a versão Coupé, aqui a gente tem o famoso Ducktail, o rabo de pato inspirado no 911 Carrera RS 2.7 de 1972. Esse componente aqui não vai gerar o mesmo downforce de uma asa gigantesca como que a gente tem no 911 GT3 RS, mas ele vai gerar sim um bom nível de downforce e redução de arrasto aerodinâmico. Mas a Porsche sequer divulgou, como costuma fazer, o volume de downforce gerado a 200 ou a 285 km por hora. Andreas Preuninger se preocupou apenas em dizer que esse aqui é um carro zero lift, ou seja, não há sustentação aerodinâmica tentando levantar o carro mesmo em velocidades mais altas. Para balancear aquele ducktail na traseira, a Porsche incorporou um splitter dianteiro um pouquinho mais curto. Então, como eu falei, esse aqui é um carro que vai ter um foco um pouquinho menor no grip aerodinâmico e um foco maior no grip mecânico. Agora, sendo um RS, é lógico que a Porsche se preocupa muito com a aerodinâmica e a gente consegue ver esses elementos espalhados pela dianteira inteira. Por exemplo, esse escoador de ar quente aqui na dianteira. Esses dutos NACA, que são para conduzir ar para resfriar os freios dianteiros sem causar o mínimo possível de arrasto aerodinâmico. Esse escoador aerodinâmico para tirar o ar turbulento de dentro das caixas de roda. E a própria caixa de roda aqui no paralama tem um recorte justamente para você escoar o ar dessa região que é tão turbulenta. E um pouquinho aqui mais na frente vocês conseguem ver também que a gente tem um ordenador de fluxo aerodinâmico para criar uma cortina de ar aqui para você ter um fluxo aerodinâmico mais fluido, abraçando aqui toda a lateral até aqui onde a gente tem esses trocadores de calor, porque vale lembrar, aqui em cima é onde a gente encontra o ponto de admissão de ar que vai levar toda essa massa de ar para o Boxer de 4 litros. Em termos de arranjo de suspensão, a Porsche diz que esse carro aqui é muito, mas muito similar ao conceito que eles introduziram no 911 GT3 da geração anterior, o 991.2. Então aqui a gente não tem um sistema de duplo A, como na geração atual do GT3, mas a gente tem aqui um sistema McPherson com rótulas esféricas, os famosos ball joints, então é pegada de carro de pista mesmo, né? Então vários dos componentes aqui não usam buchas, usam essas rótulas esféricas metálicas. Você consegue regular todos os componentes aqui de forma independente. Cambagem, caster, convergência, carga de barra estabilizadora, altura, exatamente como o 911 GT3. Esse carro aqui você vai conseguir regular absolutamente tudo. Aliás, falando em GT3, aqui atrás a gente tem esses freios gigantescos, 408 milímetros, exatamente o mesmo tamanho que a gente encontra nos discos do GT3, só que aqui um carro extremamente leve, na casa dos 1.410 quilos. Uma coisa interessante é que o diferencial traseiro desse carro tem um LSD 100% mecânico, que você vai encontrar no GT3 com câmbio manual, que a gente não tem aqui no Brasil, porque a versão com PDK vai utilizar um sistema de acoplamento ativo, onde um sistema eletrohidráulico vai realmente cuidar de você aumentar ou reduzir a carga do LSD. Então aqui a gente tem um sistema old school que casa super bem com a proposta um pouquinho mais purista desse carro. A gente tem uma carga aqui de diferencial que não é muito exagerada, então por volta de 30% de torque vai parar na roda de apoio externa quando você está sob aceleração e um pouquinho mais, por volta de 37%, quando você está com o pé
fora do acelerador. Então não é exatamente aquele SD que vai ter um bloqueio muito grande, justamente para fazer o carro ter uma dianteira mais precisa, ele não arrastar tanto, e até porque aqui a gente tem uma entrega de torque super progressiva, então não há uma necessidade de você ter um LSD com acoplamento muito agressivo. Vocês estão vendo aí essas ponteiras de escape de titânio? Esse aqui é um dos recados que esse carro está equipado com o Weissach Package. Esse pequeno Gurney Flap aqui de fibra de carbono na porção superior do ducktail é outro recado que vai entregar que esse carro está com o Weissach Package, que é um pacote opcional de mais ou menos 90 mil reais. Tem vários outros elementos de fibra de carbono presentes nesse pacote, por exemplo, esses pontos de admissão de ar, essa moldura também fibra de carbono, esses espelhos também, carbon fiber, e aqui também a gente vai ter o capô, que na verdade é de fibra de carbono mesmo no 718 Spider RS, mas aqui vai estar exposto no Weissach Package. E aliás, você consegue literalmente ler Weissach Package no teto desse carro. O Weissach Package também vai te entregar esses bancos já bem conhecidos aí para quem gosta de Porsche. Você consegue ver literalmente novamente a inscrição aqui no encosto de cabeça. E o Weissach Package também vai incluir o Race Tex, que é esse material similar ao Alcantara, em toda a porção superior aqui do painel para tirar os reflexos, dando uma pegada bem de carro de competição. Agora, falando em carro de corrida, vamos então pegar essa carona 9.000 RPM aqui no Autódromo Interlagos. 0 a 100 desse carro aqui, 3.4 segundos, máxima de 308. Vambora!
daqueles momentos históricos que você sabe que você vai guardar com muito carinho, lembrar disso lá para frente, muitos anos para frente. De um momento que eu espero que, na verdade, a indústria acabe voltando atrás. Do que eu estou falando? Esse aqui é o último Porsche 718 ou Boxster com motor a combustão. Como eu falei na introdução, uma despedida gloriosa de um carro que salvou a Porsche da insolvência há mais ou menos 25 anos atrás. Agora, para essa próxima geração, vai ser 100% elétrico e eu achei esse um movimento bastante arriscado. Fica aquela questão, será que o mesmo carro que salvou a Porsche agora pode ser responsável por uma situação difícil na casa de Stuttgart? Só o mercado realmente vai dizer. A única coisa que eu sei é que esse carro aqui entrega uma das experiências mais puras que você pode esperar de um Porsche. Sim, ele não vai ter o grip aerodinâmico e aquela dianteira matadora de um 911 GT3, muito menos um GT3 RS, que vai ter uma bitola muito mais larga. A Porsche sempre separa uma parte um pouco mais nobre do corte da carne para o 911. Então esse aqui é um carro que a dianteira vai espalhar um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo faz parte dessa experiência de um carro com menos aerodinâmico. Alguém em algum momento no futuro vai tentar te convencer de que um motor elétrico é mais legal do que isso, mas enfim. Que fique então isso aqui de um testemunho de que eu discordo educadamente. Mas é um carro, sem dúvida, em termos de experiência de pilotagem, extremamente envolvente. Quando a gente compara com o 911, um GT3, por exemplo, para não fazer a comparação com o GT3 RS, a gente tem a questão da inversão da posição do motor, né? A gente tem o motor aqui em posição central traseira em vez de traseiro, que em tese deixa o carro até com uma precisão um pouquinho maior. Mas esse carro tem trechos mais curtos, bitolas menores, então o 911, de forma geral, ele vai ser mais competente na pista, mas esse carro aqui vai te entregar uma experiência literalmente na mesma categoria. É uma escolha que eu diria que é até difícil, por exemplo, entre um GT3 e esse carro, porque a intensidade do ronco, da diminuição, vindo ali da sua orelha, meus amigos, a gente vai sentir muita saudade disso.